7 chás incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Já imaginou se esses chás que eu vou te mostrar hoje pudessem ajudar a melhorar a sua circulação? Se você tem algum problema cardíaco, trombose nas veias, nas artérias, pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, como colesterol alto, diabetes, esse vídeo vai te ajudar muito. Mas como saber se você tem má circulação? Primeiro, quais são os sinais e sintomas mais comuns desse problema, que é muito usual nas pessoas, principalmente depois de certa idade? Sensação de pernas cansadas, peso nas pernas, principalmente após longos períodos em pé ou sentado, dor nas pernas, principalmente nas panturrilhas, que piora ao andar, que melhora com repouso, que a gente chama de claudicação intermitente. Aquela pessoa que anda um pouco, a perna dói, tem que parar, anda mais um pouco, a perna dói, tem que parar. Formigamento, dormência, alfinetadas, inchaço, varizes, pele pálida ou descolorida, úlceras de difícil cicatrização, unhas e pelos fracos, frio nas extremidades, dificuldade de cicatrização, câimbras musculares, tudo isso é sinal e sintoma de problemas cardiovasculares de má circulação. Para quem não me conhece, me chamo Dr. João Migovski, sou médico e, se você quiser ser atendido por mim para, quem sabe, tratarmos as suas doenças de forma natural, clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários ou no link que eu vou fixar para vocês daqui a pouquinho aqui no nosso chat. Vai me contando aí no chat, vai me contando nos comentários duas coisas. Primeiro, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. E segundo, se você tem ou não problemas de circulação. Fixei aqui agora o link, pessoal, para quem quiser agendar uma consulta comigo aqui em nosso chat. Vamos lá, sem enrolação. Quais são os melhores chás para a má circulação? Chá número 7, chá de hortelã, que tem ação vasodilatadora. Então, quando nós estamos falando de problemas circulatórios, na maior parte das vezes, nós vamos procurar substâncias, alimentos que tenham essas propriedades de vasorelaxamento para abrir, aumentar o espaço dentro dos seus vasos sanguíneos para o sangue correr. Por quê? Muitas vezes uma pessoa com problemas de circulação, ela tem o que chamamos de placas de aterosclerose, que são aquelas placas de gordura que ficam impregnadas nas artérias e dificultam a passagem do sangue e fazem com que o sangue exerça uma maior pressão na parede arterial, causando a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Então, quando nós temos o vasorelaxamento, a vasodilatação, essas pessoas com problemas circulatórios costumam ser beneficiadas. O hortelã tem mentol, uma substância que é capaz de aliviar a sensação de peso e cansaço nas pernas. Em chá de hortelã, vamos consumir entre 1 a 3 xícaras por dia, tomando precaução para não tomar muito próximo da hora de dormir. Isso vai valer para praticamente todos os chás aqui, para você não correr o risco de ficar acordando de madrugada para urinar, prejudicando o seu sono, ok? Chá número 6, chá de cavalinha, que é rico em flavonoides e sílica, uma substância que fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e atua na redução de inchaços e na melhora do retorno venoso. Mas não é recomendado para mulheres grávidas, mulheres que estejam amamentando ou pessoas com doença renal grave. Quinto chá. E não se esqueça de me contar no chat, não se esqueça de me contar nos comentários de onde você está me assistindo e se você tem má circulação. Lembrando, se você não souber deixar o like, se você não souber compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, não se preocupe que eu vou te ensinar daqui a pouquinho para você poder ajudar também aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a planos de saúde, a hospitais, a também se informarem mais sobre formas eficazes, formas naturais e com pouquíssimos efeitos colaterais de melhorar a condição de saúde delas. Quinto chá, esse aqui eu gosto muito, muito para tratar
enjoo. Então esse é o meu medicamento preferido para enjoo. O pessoal fala do Vonal, que é uma ondansetrona, fala da bromoprida, que é o Digesan, mas eu prefiro esse medicamento aqui para enjoo. Esse chá, ele é rico numa substância chamada gingerol e também uma outra substância chamada Shigaol, que tem ação vasodilatadora. Alguém sabe que chá é esse que eu estou falando? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Pessoal aqui do Instagram, interage também, ok? Esse chá, pessoal, é o chá de gengibre, que é um anti-inflamatório natural. E a gente sabe que a inflamação crônica no organismo danifica os vasos sanguíneos. E esse chá também tem ação antioxidante. E nos problemas de má circulação, nós sempre temos dois fatores: inflamação e estresse oxidativo. Por esse motivo, se nós consumirmos alimentos com ação anti-inflamatória e antioxidante, nós vamos estar, sim, contribuindo para o tratamento da má circulação. O gengibre também tem a capacidade de reduzir o colesterol LDL, que é o colesterol chamado colesterol ruim, e por isso ele reduz o risco de aterosclerose. Quem deve evitar o chá de gengibre? Alérgicos. Quem tem alguma sensibilidade maior ao gengibre, quando toma, sente refluxo, fica com azia. Quem tiver uma cirurgia próxima também tem que tomar cuidado, porque o gengibre tem ação anticoagulante e por esse motivo, quem faz uso de algum anticoagulante também deve ter precaução com o gengibre. Grávidas podem consumir de forma segura, ao que tudo indica, mas consulte o seu médico. E o hipertenso? Quem tem pressão alta? A gente sempre faz essa pergunta aqui. Quem sabe me responder se o hipertenso pode ou não pode consumir gengibre? O que você me diz? Me conta aí no chat. Responde para mim essa pergunta no chat. Hipertenso pode ou não pode consumir gengibre? Enquanto isso, eu vou colocar uma enquete aqui para gente. Vou iniciar uma enquete perguntando se você tem má circulação. Vamos ver o que o pessoal diz. E me respondam aí. Hipertenso, pode ou não pode consumir gengibre? Vou deixar o pessoal aí, daqui a pouquinho eu dou essa resposta para vocês. Vamos para o nosso próximo chá, que é o de cúrcuma. Uma raiz muito nutritiva. Talvez seja o principal anti-inflamatório da natureza, porque ele tem uma substância chamada curcumina, que é antioxidante, que é um potente anti-inflamatório, que melhora a função endotelial. O endotélio é a camada que reveste os vasos sanguíneos internamente e tem diversas funções. Ele influencia na vasodilatação, na vasoconstrição. Então, o endotélio ele é muito importante para a saúde circulatória. E a curcumina ajuda a manter, a melhorar a função endotelial. Também reduz o risco de coágulos e melhora o perfil lipídico, da mesma forma que o gengibre, contribuindo para a redução do LDL. Uma dica importante em relação à curcumina, que é a cúrcuma, é o açafrão da terra, para quem não conhece, é que ela é melhor absorvida quando está combinada com a piperina. Ah, doutor João, onde eu vou encontrar a piperina? Na pimenta preta, pimenta do reino, essa pimenta comum que vende no mercado. Ou seja, a combinação entre cúrcuma ou açafrão da terra com a piperina, né, princípio ativo da pimenta preta, da pimenta do reino, vai maximizar a absorção da curcumina no seu organismo. Agora, quem estiver grávida, quem estiver amamentando, quem utilizar anticoagulantes cumarínicos, como o Marevan, a varfarina, tem que tomar cuidado com a cúrcuma e também com vários outros alimentos, tá bom? Próximo chá. Esse aqui eu gosto bastante também. Ele é muito conhecido para tratar pressão arterial, pressão alta, porque ele tem propriedades diuréticas. Pessoal aqui que está respondendo que o hipertenso pode usar gengibre, é isso mesmo, pessoal.
hipertenso pode sim usar gengibre. Então aquela história de que hipertenso não pode usar gengibre, eu discordo. É claro que em algumas pessoas pode causar, pode. Na medicina tudo é possível, mas a regra é justamente o contrário. É o gengibre contribuir para o controle da pressão arterial. Próximo chá, nosso terceiro chá, também muito famoso. Ele é muito conhecido pela cor vibrante dele, pela cor linda que ele tem, e ele é feito a partir de flores. Esse chá, como eu ia dizendo, ele tem propriedades diuréticas. Então, ele é capaz de reduzir a pressão arterial, melhora a circulação, ele é rico em flavonoides como a quercetina e as antocianinas, que inclusive as antocianinas são um dos 13 nutrientes obrigatórios para você cuidar da sua circulação sanguínea. 13 nutrientes esses que eu uni no meu livro Segredos da Circulação, que tem 50 alimentos para limpar artérias e veias, divididos em 13 nutrientes. Então tem as antocianinas, tem a esperidina e a diosmina, tem a vitamina K2, o magnésio, o potássio, a vitamina C e vários outros nutrientes fundamentais e necessários para você melhorar a sua circulação de forma natural. Esse livro tem 50 alimentos com 50 receitas fáceis, práticas, baratas e saudáveis e deliciosas para você incluir esses alimentos no seu dia a dia. Esse livro tá, modéstia à parte, muito legal, muito completo e ele vai gerar grandes benefícios para a sua circulação. Quem quiser ter acesso ao livro, o link também está na descrição, no link fixado nos comentários e neste link aqui fixado em nosso chat. O livro se chama Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar artérias e veias. Pessoal que está aqui no Instagram, o link está na bio, ok? E é aquilo. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então você não tem risco nenhum aqui, tá bom? É garantia incondicional de satisfação. E não é porque é Black Friday, não. É porque aqui é Black Friday o ano inteiro. Então você não tem nenhum risco ao adquirir os meus livros, ao adquirir o meu serviço de telemedicina, que tem um mês grátis para qualquer pessoa. Então aqui tem muita coisa para levar saúde para você e os links estão todos na descrição, no comentário fixado e nesse link aqui fixado no chat. Retornando para o nosso chá. Quem sabe que chá é esse? Quem sabe que chá é esse? Eu vi que uma pessoa aqui no chat já comentou. É um chá derivado de uma flor que tem uma cor vibrante, muito linda, que tem propriedades diuréticas, que é muito conhecido por sua função no tratamento da hipertensão arterial. E que esse chá também pode te ajudar a controlar a sua glicemia. Quem sabe que chá é esse? Me conta no chat. Me conta aí nos comentários. Lembrando que esse chá, por ter efeito diurético, o ideal é que você não consuma próximo da hora de dormir, por aquele mesmo motivo que eu falei. Eu atendi um paciente esses dias dizendo: doutor, eu acordo 3 vezes para urinar. Ele já tinha 67, 68 anos, então provavelmente poderia ser uma hiperplasia prostática benigna, correto? Mas aí lá o PSA dele estava normal, ele não tinha outros sinais e sintomas de aumento da próstata, e aí, avaliando, conversando com ele durante a consulta, eu vi que o provável motivo para que ele estivesse acordando várias vezes à noite para urinar é porque ele estava bebendo água muito próximo da hora de dormir. Então, se você fica bebendo água até 8, 9, 10 horas da noite, a chance de você precisar acordar para ir no banheiro é muito grande. Por isso, é interessante você não reduzir o consumo de água, mas você consumir num período específico ao longo do dia, não muito próximo da hora de deitar, para evitar esse problema. Esse chá aqui, que a Maria José já acertou, a Keila Cardoso já acertou, é o chá de hibisco, tá bom, pessoal? Então, o chá de hibisco também é uma excelente opção para a sua circulação. Chá número 2, chá de alecrim. Ele é rico em ácido rosmarínico e ácido cafeico, que tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, vasodilatadoras, melhorando o fluxo sanguíneo
e a circulação. O chá de alecrim também ajuda a controlar o diabetes, um dos principais fatores de risco para a circulação. Como eu falei, antioxidante, anti-inflamatório, mas vamos tomar cuidado caso você esteja consumindo varfarina, ok? Se você tomar Marevan, tem que tomar cuidado. E o nosso primeiro chá, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse aqui você vai ter. Esse chá, ele é feito a partir de um alimento que todos nós utilizamos, que todos nós temos em casa. E esse alimento, além de ser anti-inflamatório, além de ser antioxidante, ele é conhecido por suas características antimicrobianas. Então, ele tem ação antibacteriana, antifúngica, antiviral. Tudo isso por conta de uma substância que ele tem chamada de alicina. E além disso tudo que eu falei, a alicina também reduz a viscosidade do sangue, favorecendo a circulação e prevenindo a formação de coágulos. Este alimento, que a gente usa em pratos salgados, né, para fazer um refogado, esse alimento, ele também pode contribuir para a redução da pressão arterial, para a redução do colesterol e para o controle da glicemia. Que chá é esse, pessoal? Que é feito a partir de um alimento que nós costumamos utilizar em pratos salgados para fazer refogados e que todo mundo tem em casa. Quem sabe que alimento é esse? Eu estou com ele aqui, na minha mão. Na minha mão. Lembrando que, caso você tome Marevan, varfarina, também tem que tomar cuidado. Eu falo isso e repito várias vezes, para depois não ter pessoas dizendo que eu fiz indicações erradas ou que eu fiz recomendações erradas, tá bom? Lembrando também que isso aqui não é uma consulta médica, eu só estou levando informação para você. Maria José tá esperta e o Henrique Pereira também. É o nosso alho, pessoal. A Leandra Oliveira acertou também. É o alho. Então, o chá de alho também pode ajudar na sua circulação. Agora, pessoal, é a parte mais importante do vídeo e eu deixo para o final de propósito. Por quê? Você pode achar que, não, o doutor João é médico, ele tem lá 1 milhão de seguidores no YouTube, então o que ele está dizendo é que se eu tomar esses chás aqui, a minha circulação vai melhorar e eu não preciso fazer mais nada. Não é isso que eu estou falando. Esses chás vão te ajudar? Sim, mas eles não vão resolver o seu problema. Eles podem ajudar a controlar a pressão, o diabetes, o colesterol, mas eles não são a solução do problema. Da mesma forma que os remédios que você toma também não são a solução do problema. Porque a causa dessas doenças está nos seus hábitos, está na sua alimentação, na sua falta de atividade física, no seu sono de baixa qualidade, na sua incapacidade de controlar o estresse, no fato de você beber, de você fumar. Então, tudo isso contribui para o surgimento dessas doenças. Hipertensão, diabetes, colesterol alto e, consequentemente, má circulação. Esses hábitos também contribuem para o aumento do risco de infarto, de derrame, de câncer, para você ficar ansioso, para você ficar deprimido. Então, se você não mudar os seus hábitos, me desculpe, você pode tomar 20 litros de chá por dia que não vai resolver o seu problema. Da mesma forma, que se você não mudar os seus hábitos, você pode tomar 3 remédios para pressão, 2 remédios para o diabetes, 1 remédio para o colesterol, e ainda assim você também não vai resolver o seu problema, porque o remédio, ele controla o sintoma, o sinal ou a manifestação laboratorial, mas ele não age na causa do problema, que são os seus hábitos, o seu comportamento, o seu estilo de vida. Então, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, má circulação, é extremamente provável que o seu comportamento ao longo dos anos não tenha sido um comportamento tão saudável assim. Por isso que todo vídeo a gente faz esse alerta. É preciso mudar estilo de vida. É preciso se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, gerenciar o estresse, não beber, não fumar.
isso é o melhor remédio que existe. Mas as pessoas não querem fazer isso. Os médicos não passam essa mensagem. Os próprios médicos não têm um estilo de vida saudável, então como que eles vão pedir para os pacientes ter? Não tem como. Então, essa informação é a informação que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Essa informação é a informação que os grandes fabricantes de alimentos não querem que você saiba. Por quê? Porque eles atuam a favor da doença. Então, nós temos estímulos aos hábitos para gerarem doenças. Então, a alimentação que nós temos acesso é muito ruim. Ela aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, e aí depois vem a indústria farmacêutica, o que faz? Cria um medicamento para controlar o seu problema e não resolvê-lo, para que você precise tomar para o resto da sua vida. É isso que acontece. Simples. Simples. E se você não fizer mudanças no estilo de vida, se você não assumir a responsabilidade pela sua saúde, você vai continuar refém desse sistema, ok? Então, se você quiser se livrar dessas algemas, se você quiser assumir o controle da sua saúde, você precisa ter um estilo de vida saudável. Ponto final. Doutor, não sei o que eu preciso fazer para ter um estilo de vida saudável. Primeiro, acompanhe os nossos vídeos. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esta mensagem. Esse é o principal. E segundo, se você quiser aprender de verdade mesmo, leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 101 hábitos para passar dos 101 anos. Ok? O link está na descrição e esse livro é o guia completo para um estilo de vida saudável, que vai prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. E é a oportunidade que você estava esperando de, seguindo direitinho, sendo disciplinado, sendo dedicado, não precisar mais tomar os medicamentos que foram prescritos pelo seu médico, ok? Porque você vai estar, pela primeira vez, atuando na causa do problema, na origem de todo o mal. E, consequentemente, atuando nessa origem, você vai estar trabalhando para resolver esse problema. Ok? Então, quem quiser ter acesso ao livro aí, o link está na bio, o pessoal do Instagram, e aqui o pessoal do YouTube, o link também está na descrição, nos comentários fixados e neste link fixado em nosso chat. Olha aqui, 84% das pessoas aqui no nosso YouTube relataram ter problemas de circulação. Pessoal que está aqui comigo no Instagram, eu vou me despedir. Quem quiser continuar acompanhando, vai para o YouTube. Até mais. Amanhã eu tô de volta. Bom, pessoal do YouTube, nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que vocês acharam desse conteúdo sobre 7 chás incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas? Lembrando que agora eu vou ensiná-los como se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar este vídeo. Então, calma aí. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Estamos aqui no nosso vídeo. Deixa eu encerrar a nossa enquete também, com o resultado. Vai deixando uma nota aí de 0 a 10 para esse conteúdo. Aí, ó, 82% tem má circulação. Isso é muita gente, pessoal. Muita gente. Vocês precisam mudar o estilo de vida. Vocês precisam seguir as nossas orientações. Leiam os meus livros. Coloquem em prática o que está escrito, que vai melhorar. Lembrando, garantia incondicional de satisfação. Se comprar e não gostar, dinheiro de volta. Lembrando, é um e-book, é um livro digital, ok? Vamos lá. Como que você se inscreve no canal? Estamos aqui no nosso chat, tem o xizinho aqui, você vai clicar no X e vai apertar o botão inscrever-se que apareceu aí. Pronto, já está inscrito, muito simples. Ativa as notificações agora. O sininho que apareceu, clica nele e bota em todas. Agora você vai ser avisado, notificado pelo YouTube quando estivermos ao vivo, quando tivermos um vídeo novo. Para curtir o vídeo, tá vendo esse dedinho aqui com a mãozinha para cima, escrito 173? Você vai clicar nele. Pronto, deu o like. E para compartilhar, só apertar o botão do lado. Calma aí que eu errei. Aperta o botão do lado. WhatsApp.
enviar, vou mandar para mim mesmo, avançar aqui embaixo, enviar aqui em cima e pronto. Já está na conversa. Faça isso. Manda esse vídeo para os seus grupos, para o seu Telegram, para o seu WhatsApp, para a sua família, para as pessoas que você ama. Em vez de compartilhar notícia falsa, em vez de compartilhar tragédia, em vez de ficar falando mal da vida dos outros, compartilhe saúde, porque compartilhar saúde é um ato de amor. E eu conto com você para juntos nós fazermos essa mensagem aqui alcançar o maior número possível de pessoas. Vamos botar uma meta aqui de 5.000 likes para esse vídeo. Estamos aqui com 182 likes nesse momento da live, mas eu quero que você me ajude a alcançar os 5.000 likes. E eu conto com você nessa. Vamos ver quem está com a gente aqui no nosso chat hoje, dessa sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024. Um abraço para Arlindo Meirelles e Albert Duque, Felipe Alves da Silva, Jocadorim, Nerino Sansa, Andréia Camargo, Maria Oliveira, Luzinete Espínola, Fátima José Silva, Ilza Santana de Caetité, na Bahia, Edilmaura Conceição, de Salvador. Edilmara, manda um acarajé para mim, Edilmara. Tô com vontade de comer um acarajé, manda para mim. Abraço para Conceição Fusco, Sebastião Coelho, Keila Cardoso, Renilda Silva, quem mais? Ana Lúcia Costa Pereira de Floripa, Gessivalda Leandro, Isabel Ferreira de Angola, Leandra Oliveira de Petrolina, Ademar Correia de Junqueiro no Alagoas, Assembleia Boca do Rio, José Carlos Singulani, Adriana Silva Moraes, Fausta Flores Gomes de Camaquã, abraço para o Francisco Moura de Fortaleza, Maria José, Manco Manuel, abraço também para Manco Manuel, provavelmente de Portugal, que está falando aqui, doutor, grato por todas essas informações, só Deus para vos me meter nos meus ecrãs. Manco Manuel de Portugal, com certeza. Abraço para Andréia Camargo, que eu já mandei. Fernando Ferreira de Maputo, no Moçambique. Abraço para Cleo Regina de Tubarão. Isabel Araújo de Cabo Frio. Nazareno Azevedo, meu querido Nazareno. Abraço para Valderez França. R. Silva perguntando, quem tem hemorroida, é conveniente tomar cúrcuma e pimenta preta? Olha, R. Silva, eu não vejo uma ligação tão clara assim entre pimenta e hemorroida. Qual é o problema da pimenta com a hemorroida? É se você consumir uma pimenta muito picante, porque aí se ela arde por cima, ela arde por baixo, né? Então esse é o problema. Agora, a pimenta preta, a pimenta do reino, ela nem é tão picante assim, tá? Então eu acredito que não tenha tanto problema desse jeito, ok? Abraço para Zulmerinda Silva Almeida, de Posse, em Goiás, Maria Giane Santos, Sueli de Santo André, Graça Carneiro, abraço para minha querida Cislândia, para Refinação, quero depender de óculos Marmo, a Regina Ribeiro, dizendo que tem artrite reumatoide, todos os dias preciso tomar Dorflex. Não uso mais anti-inflamatórios recomendados pelo reumato, todos dizem que vou acabar com hemodiálise. Regina, você com artrite reumatoide, talvez seja uma boa candidata ao tratamento com a cannabis medicinal, ok? Aí na descrição, nesse link aqui, fixado no chat, no link fixado nos comentários, também tem um link para iniciar o tratamento com a consulta por apenas R$30, ok? Com médicos prescritores de cannabis medicinal. Para quem sofre com dores, é uma excelente opção, tá bom? Desde que bem indicada, e por isso é preciso passar com o médico, mas a consulta é R$30 só. Abraço para Meire Souza, Marilene Dias Martins, Graça Carneiro, Henrique Pereira, Maria Lauranzano, Maria Ferreira, falando sobre o ginkgo biloba. Boa ideia, Maria, vou colocar na lista aqui de vídeos a ser feitos. Abraço para Amabile Estrapasson, Natália Figueiredo, Flávia Miranda, Lídia Pinto, Wilson Lima de Souza, Lima da Silva, Marlene da Conceição Teles, Maria Aparecida de Moraes, Mara Guimarães, Lúcia Souza, Antônio Luiz Soares de Piauí, Aguiar Xande de Natal,
Valdenice Pereira de São Paulo, Neiva Faria de Taubaté, Nelly Salomão de Lagedão, Isabel Araújo, José Aurilo Mendonça dos Santos, Ricardo Cardoso Dias. A Mariane falando aqui, doutor João, eu acho mais fácil pedir para as pessoas clicarem no sininho e mandar um gostei. E pede para as pessoas compartilhar. Eu acho mais fácil assim. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha, deixa o gostei e compartilha esse vídeo. Tem o botão para tudo aí. É só você prestar atenção na sua tela, ok? Eu ensinei para vocês também há pouco. Pessoal, é isso, hein? 7 chás incríveis para combater má circulação. Mas continua comigo. Não se vá. Você só está liberado para sair se você for fazer atividade física. Se você for continuar assistindo alguma coisa no YouTube, se você for continuar tranquilo, de bobeira, sentado, fica comigo, não sai. Só tá liberado se for para fazer atividade física, ok? Então, olha, fica comigo aqui e assiste este vídeo sobre frutas que vão ajudar a melhorar a sua circulação e este vídeo aqui sobre bebidas que também vão contribuir para esse objetivo. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho a gente se vê nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui.